Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez, já sonhamos juntos, semeando as canções do vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Amar, 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 amar. Eu não quero mais saber de tanta culpa. Eu não quero mais barrar os meus caminhos. O que eu quero é seguir com liberdade. Sei que nessa estrada não vou estar sozinho. Já errei, me arrependi de tantas coisas, mas agora quero sempre acertar. De que vale o olho que só chora os erros? Dessa forma ele não pode enxergar. O bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é o caminho. O bom da viagem é a dança. Viver cada passo que se dá. O bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é o caminho. O bom da viagem é a andança. Viver cada passo que se dá. Eu não quero mais saber de tanta culpa. Eu não quero mais barrar os meus caminhos. O que eu quero é seguir com liberdade. Sei que nessa estrada não vou estar sozinho. Já errei, me arrependi de tantas coisas, mas agora quero sempre acertar. De que vale o olho que só chora os erros? Dessa forma ele não pode enxergar. O bom da viagem é a estrada. O bom da viagem
é o caminhar. O bom da viagem é a mudança. Viver cada passo que se dá. Porque o bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é o caminho. O bom da viagem é a dança. Viver cada passo que se dá. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os criei. O sol ainda brilha a estrada e eu nunca sei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A viga da arte é a paz que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Olhe, não venha me mostrar o que você não vê. Não venha me provar o que você não crê. Não tente se enganar. Pense. Ninguém pode se dar o que só você tem. Ninguém vai te dizer onde vai, de onde vem. A estrada é pra caminhar.
perca o resto do tempo que ainda te resta. Não perca o tempo pensando que a vida não está. Certas canções duram pouco, outras são eternas. Porque carros e aviões têm sonhos e pernas. Lembre que a sua consciência é o seu grande farol. Há meses que fazem chuva, semanas que fazem sol, e dias que tanto faz. Faça. Você faz seu enredo, você é seu Jesus. Feche os olhos do medo e abra o tempo da luz. E tente um minuto de paz. Estamos nos aproximando do início do trabalho. Nós vamos cantar uma canção de Renato Russo, já que a gente vai falar hoje, né? Nosso amigo Saulo César vai falar hoje sobre as cartas de Paulo. Ainda eu falasse a língua dos homens, eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer mal, não sente inveja, sim, assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Eu não quero mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não como um pedaço de contente. É se dar que se põe em perder. É não estar se preso. Vontade é se vira em vez. O vencedor é não ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário a si, é mesmo amor.
estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vê se parte, mas então veremos face a face. É só o amor, só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu a seria. Glauco, muitíssimo obrigado mais uma vez. Você vai aguardar a gente para o final, né? Sim, claro. Assiste Saulo. Ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ter com a gente Saulo César. Ele que é coordenador foi o coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel da Federação Espírita do Distrito Federal. Coordenador também membro da equipe do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Ele está aí já, aguardando que a gente chame ele. Vai falar por uns 30 minutos, mais ou menos, e depois a gente abre o espaço para que vocês mandem suas perguntas aqui na caixinha de perguntas. Quem quiser ir deixando ao longo da reunião, depois a gente vai lendo na ordem cronológica, tá bom? Peço que todo mundo mantenha os microfones fechados, para que não interrompa. E, por enquanto, é só isso. Ari? Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos, hoje e sempre. Vamos nos aquietar, aproveitar que o nosso irmão Glauco já harmonizou o ambiente com suas músicas, com esse instante musical fabuloso que sempre abrilhanta nossos encontros, e continuar com esse clima de paz e de harmonia. Agradecer aos bons espíritos, aos nossos irmãos espirituais, que estão sempre a nos proteger, nos orientar, nos conduzir, por mais essa oportunidade de encontro virtual, mais uma noite de estudo do Evangelho do Cristo. Que os nossos irmãos possam inspirar Saulo para que ele possa transmitir um pouco do que ele tem aprendido deste Evangelho para nós que estaremos escutando, e que nós possamos captar as mensagens que não vão ser passadas. E mais do que isso, possamos colocar em prática na nossa vida cotidiana. E assim, com a prece que o Mestre nos ensinou, quando por aqui passou encarnado, vamos abrir, vamos dar início à palestra da noite de hoje. Pai, que está nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Com a palavra, nosso irmão Saulo César. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. É uma alegria enorme estar aqui com vocês nessa noite, podendo refletir sobre esse tema das epístolas de Paulo. Para a gente é um tema assim, muito bonito. Eu adorei a música que estava sendo cantada antes, acho que o Renato Russo conseguiu captar de uma maneira muito bela, né, aqueles que são versos sublimes, né, de Paulo na Epístola aos Coríntios. É muito bonito a gente poder começar um estudo sobre as cartas de Paulo com uma música tão bem interpretada, tão bem tocada, e eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês ouvindo isso, viu? É realmente uma bênção. Nós é que agradecemos a sua presença. Obrigado. Eu queria conduzir de uma maneira muito amiga, muito fraterna, se a gente está separado fisicamente, mas que a gente se sentisse assim, em volta de uma mesa, de uma sala, que a gente possa conversar sobre esse tema, porque o Evangelho, eu acredito que ele deve ser vivenciado assim, com simplicidade, com amizade, com companheirismo. As epístolas de Paulo, elas são um conjunto de textos do Novo Testamento muito curiosos, e eu queria fazer pelo menos uma introdução aqui, porque quando a gente pensa no Evangelho de Jesus, a gente às vezes pensa no Evangelho como sendo aqueles textos que a gente acostumou a chamar de Evangelho. Mas o Evangelho é todo o Novo Testamento. Nada no Novo Testamento pode ser retirado. A boa nova do Cristo é efetivamente o Novo Testamento como um todo. E é muito curioso porque a maioria, o Novo Testamento é feito de 27 textos. E a maioria deles são cartas. A maioria dos textos que foram legados à posteridade, que foram reunidos ali ao longo de séculos para saber o que os cristãos deveriam ou não estudar, quais textos deveriam ser colocados no cânone. Sobraram 27 dos muitos textos que foram escritos na época de Jesus, e desses 27 textos, 21 são cartas. Para a gente ver a importância desse gênero literário que registrou a mensagem de Jesus. Além disso, quando a gente olha para esses 27 textos, dos quais 21 são cartas, 14 são de Paulo de Tarso. 14 cartas de Paulo. Paulo escreveu muito mais cartas, além dessas 14. Mas 14 foram preservadas. E essas cartas, elas têm uma essência espiritual que a gente não compreenderia sem a obra Paulo e Estevão. Porque é em Paulo e Estevão, no capítulo que é intitulado As Epístolas, que Emmanuel vai dar o background, né, os bastidores de como é que essas cartas foram escritas. E ali nós temos alguns aspectos muito importantes que a gente gostaria de destacar aqui. Em primeiro lugar, a origem dessas cartas. Porque as cartas, elas tem um processo de redação, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas nesse capítulo de Paulo e Estevão, Emmanuel relata um evento que deu origem a essas cartas. E a origem dela, do ponto de vista espiritual. Nós temos ali um momento em que Paulo está na igreja de Corinto, ele está angustiado, porque aquelas comunidades que ele havia formado começaram a mandar pedidos para que ele voltasse, para que ele explicasse certas coisas. Começaram a falar, isso é só naquela época, né? Hoje em dia não tem desses problemas, né? Conflitos internos dentro das comunidades, pessoas com opiniões diferentes, às vezes umas discutindo com as outras, umas querendo fazer uma coisa, outras querendo fazer outra, né? E as comunidades começaram a apresentar esses problemas. E eles queriam que Paulo fosse até essas comunidades para que ele pudesse auxiliá-las a resolver problemas concretos, problemas do dia a dia. Essas cartas, elas se dirigem aos problemas concretos das comunidades cristãs nascentes. Se nós temos a pretensão de reviver o cristianismo dentro das fileiras espíritas, nós temos uma obrigação de
efetivamente trazer essas cartas para dentro do nosso cotidiano. Além disso, sobre qualquer outra religião, qualquer outra proposta que tenha aí a ideia de reviver a ideia do Cristo, nós precisamos prestar atenção nessas cartas. Só que naquela época não tinha Google Meet, não tinha internet, não tinha WhatsApp. Naquela época, a presença do missionário era muito importante. E aí, ele ficou sem condição de atender. Porque o deslocamento naquele mundo antigo, às vezes, levava meses para você chegar a um determinado local. Você não tinha, por exemplo, onde Paulo estava, que era em Corinto, até que ele voltasse para Tessalônica, de onde ele tinha recebido alguns questionamentos, ele ia levar meses, semanas para chegar lá, e não conseguiria atender a todos ao mesmo tempo. Então, ele, numa noite muito significativa, ele entra na igreja de Corinto e chora, porque ele acredita que não vai conseguir corresponder à tarefa que o Cristo havia lhe confiado. E Jesus aparece para ele. Naquele momento, nós temos um diálogo entre o Cristo e Paulo de Tarso. E Jesus dá uma orientação muito importante. Paulo, utiliza os poderes do Espírito. E aí Paulo não entende nada, né? Então, tá bom, mas como é que é isso? E aí Jesus explica, né? Escreve às comunidades. E ali tem um ponto fundamental, porque Jesus diz assim: de agora em diante, Estevão estará mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos. Ou seja, embora as cartas sejam de Paulo, Paulo e aqueles que redigiram foram, entre aspas, os instrumentos mediúnicos para trazer para o papel, para o pergaminho daquela época, aquilo que era o filtro do pensamento do Cristo realizado por Estevão. Então, quando a gente olha essas cartas, a gente deve entender aí que existem orientações, conselhos do próprio Cristo para essas comunidades nascentes. Para as comunidades que tinham a intenção de vivenciar, de divulgar, de aprender a mensagem do Evangelho. Então, todas as comunidades que a gente tem em torno do Evangelho, em qualquer religião hoje, devem prestar atenção nessas cartas. Infelizmente, são textos que nem sempre são muito lidos, porque, às vezes, quando a gente vai se aproximar desses textos, a gente lida com uma cultura diferente da nossa, com uma linguagem diferente da nossa, com contextos diferentes dos nossos, e, às vezes, a gente não se aprofunda nesses textos. A gente não toma eles como objeto de leitura, de reflexão, e ali nós temos orientações preciosas, porque Paulo escreve respondendo a questões concretas das comunidades. As cartas de Paulo não são tratados de teologia, são respostas, orientações a situações concretas. Elas se dividem em 3 grupos, a gente pode saber, inclusive a forma pela qual elas estão divididas no Novo Testamento. O primeiro grupo são cartas dirigidas às comunidades. Essas cartas dirigidas às comunidades são cartas que respondem a problemas concretos, às vezes divergências teológicas, diferentes de interpretação, condutas. As comunidades cristãs eram formadas, às vezes, com predominância de gentios convertidos ao cristianismo, mas também com judeus, às vezes com predominância de judeus convertidos ao cristianismo, às vezes com um número igual desses 2 componentes. Isso, às vezes, gerava problemas de interpretação, de prática, e Paulo responde a isso. Algumas dessas comunidades Paulo fundou, e ele tinha uma certa autoridade sobre elas, porque as pessoas conheciam Paulo, como, por exemplo, Tessalônica, ele escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, como Corinto, que ele escreve 3 cartas que a gente tem notícia, 2 delas foram preservadas no Novo Testamento. Uma outra carta, a que ele faz referência na 2ª carta aos Coríntios, que é a carta de lágrimas que ele redigiu, ele fala, redigindo essa carta, eu estava chorando quando redigi essa carta não foi preservada, mas a comunidade de Corinto é uma comunidade que ele conhecia. Roma não era uma comunidade que ele fundara e nem que ele conhecia. Por isso, a Epístola aos Romanos, Paulo gasta muito tempo falando do conhecimento que ele tem do Evangelho, porque ele está escrevendo para uma comunidade que ele não tinha fundado. A comunidade de Romanos, ela é anterior a Paulo, ao serviço, né, em que Paulo começa, e as pessoas não conheciam Paulo pessoalmente.
Então, esse é um primeiro grupo de cartas importantes. Um segundo grupo de cartas importantes são as cartas dirigidas a indivíduos. E aí nós temos Timóteo, Filémon, Tito. Esse grupo de cartas, ele é fundamental para a gente entender uma coisa quando a gente está dentro da vivência cristã, que nós não podemos desconsiderar as pessoas. Por mais que os grupos sejam importantes, que as comunidades tenham relevância, elas têm também o seu papel, mas nós não podemos desprezar a situação de cada pessoa. Aquele momento em que cada indivíduo traz a sua contribuição, ou que ele passa por alguma dificuldade, ou que ele tem algum problema, ele precisa de alguma orientação. A gente tem nessas cartas aos indivíduos exemplos notáveis. A última carta que Paulo escreve é exatamente uma carta a um indivíduo. Ele escreve a Timóteo, que era um jovem. A carta a Timóteo, as duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, elas representam, a primeira delas, o cuidado com a juventude, e a última, a segunda, quase um testamento de um pai legando para o filho tudo que ele poderia ter, para que o filho desse continuidade àquela missão que ele havia começado. A gente tem, por exemplo, na carta a Tito, a recomendação para os pregadores, para aqueles que falam do Evangelho. É uma carta que todo orador espírita deveria consultar frequentemente. A gente tem cartas que são tão pequenas, né? Filémon, por exemplo, se Paulo tivesse vivo hoje, Jesus teria dito para ele, olha, Paulo, como você não consegue, está em pandemia, então monta um canal no YouTube, faz lives, né, começa a falar com as comunidades, e alguns, Paulo teria mandado um WhatsApp. A carta a Filémon é quase um WhatsApp, de tão curtinha. Ela é muito pequena e trata de questões aparentemente triviais, para que a gente possa ter uma lição importante. Quando a misericórdia divina olha para as nossas realizações, Deus não considera somente as grandes coisas, mas considera também as pequenas coisas. As nossas atitudes dentro do lar, as nossas atitudes no ambiente de trabalho, as nossas atitudes nas nossas relações de amizade, como a gente lida com o mundo nas nossas relações sociais, tudo isso conta para a perspectiva do Evangelho. Porque, como Emmanuel nos diz, o Cristo não fazia distinção entre o templo e a oficina. Todo mundo era, ao mesmo tempo, o seu lugar de oração e de trabalho. Quando Jesus esteve conosco, ele não fez distinção só dos templos religiosos. Ele falava nas sinagogas, falava no templo de Jerusalém, mas ele também convivia com Zaqueu na casa dele, na casa de Pedro, aproveitava aquela travessia de barco do lago de Genezaré para deixar lições, porque o Evangelho não é algo que a gente pode restringir simplesmente àquelas nossas atividades religiosas. Quando a gente pensa no Evangelho, na vivência do Evangelho, na espiritualidade somente dentro dos tempos religiosos, a gente limita isso. E às vezes essa limitação ela é complicada, porque a gente começa a criar departamentos na nossa vida. Eu não sei se acontece em Salvador, acho que não, mas quando a gente olha para as casas espíritas, às vezes quando a pessoa está indo para a casa espírita, ela vai para a casa espírita animado, conversando alto, falando, aí entra na casa espírita e parece que alguma coisa acontece, né? A pessoa passa a ser humilde, às vezes muda até de voz, na hora de fazer a prece, é um anjo, aí termina a reunião, sai falando de política, economia, né? Tá tudo bem, tá valendo, né? Porque ali dentro é local de treino, mas a gente não pode restringir a nossa conduta, a nossa vivência cristã, somente aos templos religiosos de todos os matizes. Não só os centros espíritas, mas as casas, as igrejas evangélicas, católicas, protestantes, todas elas têm também essa proposta de servir de uma academia em que a gente fortaleça a nossa conduta individual para que a gente possa ser cristãos 24 horas da nossa vida. O último grupo que divide as cartas de Paulo é o grupo que tem um elemento só, que é a carta aos Hebreus. É uma carta muito desafiadora, é uma carta que nós temos aí Paulo de Tarso escrevendo aos judeus, é uma carta endereçada aos judeus, ele pressupõe que aqueles que vão ler essa carta conheçam a cultura judaica. É por isso que a gente sempre fala, nós não conseguimos ter uma ideia profunda do Novo Testamento sem alguma familiaridade com o Antigo Testamento.
Então, as pessoas que não conhecem a cultura judaica, não têm alguma familiaridade com isso, têm muita dificuldade de entender a carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus, vou trazer para o nosso dia a dia aqui, é como se a gente fosse mandar uma orientação sobre um tema muito sério, falando sobre mediunidade, por exemplo, para alguém que fosse espírita. E aí, dialogando com uma pessoa que tem esse background, a gente vai falar de desobsessão, vai falar de perispírito, vai falar de comunicabilidade, vai falar dos níveis de fascinação, subjugação. Isso para a gente é algo comum, faz parte do nosso vocabulário. Mas se alguém pegar um diálogo desse e que não esteja familiarizado com a linguagem da doutrina espírita, vai olhar aquilo e falar assim, gente, esse povo está louco, né? Tá falando o que aqui? O que essas palavras significam? Por que está trazendo esses exemplos? É a mesma coisa com a carta de Paulo aos Hebreus. É uma carta que ela está baseada, e ali Paulo tem que demonstrar todo o seu conhecimento e a sua autoridade na interpretação do Antigo Testamento, principalmente da Torá, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, e dos Salmos. E é muito interessante que Paulo utiliza nessa carta uma estrutura que era somente os doutores, aquelas pessoas mais versadas na interpretação do Antigo Testamento, que conseguiriam interpretar, que conseguiriam entender, que é a Torá é a voz de Deus falando ao homem. Os Salmos é a voz do homem respondendo a Deus. E ele, inclusive, utiliza isso na hora de elaborar a sua epístola aos Hebreus. Naquela época, a produção de uma carta não era uma coisa muito simples. Talvez hoje a gente não tenha familiaridade com isso, porque para a gente é tão simples, né, pegar um papel. Na verdade, poucos de nós escrevemos cartas na atualidade. A gente manda e-mail, a gente coloca um post, manda um WhatsApp, né, manda um direct, faz um messenger, mas a gente não escreve cartas. Mas naquela época, escrever uma carta era um processo que exigia muito esforço, exigia muito recurso. E às vezes um recurso que não estava sempre disponível. Porque a grande maioria das pessoas era analfabeta naquela época. O que não significa que não eram sábios. Porque a gente não pode conectar sabedoria com a manipulação, a lógica de manipular as leis da gramática, da retórica. Existem pessoas que são muito sábias, embora não detenham a habilidade, né, de desenvolver, por exemplo, do uso da internet, de uso da tecnologia, e nem por isso deixam de ter uma visão muito profunda da vida. A mesma coisa acontecia na época de Paulo. Sobretudo porque dentro da cultura judaica, os judeus tinham uma tradição oral muito grande. Então, o jovem, quando ele tinha ali seus 11, 12 anos, ele já tinha de memória a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. De memória. Ele tinha esse exercício, ele estava acostumado. Tanto é que Paulo cita o Antigo Testamento, muitas partes de memória, porque não dava para ficar carregando esses livros. Essa familiaridade com essa tradição possibilitou para Paulo estruturar essas epístolas de uma maneira muito bonita. E quando ele ia escrever uma carta, ele sabia que ele ia editar, mas ele sabia de uma coisa muito importante também, que Emmanuel nos relata e que está presente. Às vezes passa de maneira despercebida quando a gente lê as epístolas de Paulo, por exemplo, quando a gente pega aquela parte introdutória das epístolas, que às vezes a gente passa de maneira muito rápida, né, acha que não tem nenhuma importância aquilo, mas, gente, isso é um grande equívoco. Todas as epístolas, todas as partes das epístolas são importantes, até aquela parte introdutória. Porque é ali que a gente percebe que Paulo não escrevia sozinho. Ali a gente sempre tem nas epístolas Paulo, Timóteo, Silvano ou Silas, dependendo da tradução, mostrando que na seara do Cristo não existe espaço para individualismo. Todas as vezes que nós cooperamos efetivamente, nós temos aí a possibilidade de filtrar de maneira mais cristalina a mensagem do Evangelho. Todas as vezes que a gente caminha para o individualismo, a gente fica sujeito a determinados equívocos. Porque quando a gente está em conjunto, um pode estender a mão, o outro pode corrigir, o outro pode trazer uma informação que alguém não foi capaz de captar. E é assim que essas epístolas foram produzidas. As pessoas se reuniam em torno de Paulo, Paulo falava, as epístolas de Paulo não são epístolas para serem lidas, pelo menos naquela cultura, no idioma que foram redigidos,
de ler em silêncio, a leitura em silêncio não é algo comum na época de Jesus. Os textos que eram produzidos, principalmente textos como esse, que são textos de exortação, de orientação, eram textos pensados para serem lidos em voz alta. Então é como se Paulo estivesse falando, ele falava em voz alta e alguém ia tomando, dando nota. Por isso que as cartas, às vezes, elas são difíceis de serem entendidas, porque elas guardam essa característica da linguagem falada. A gente estava outro dia fazendo uma transcrição, eu e o Haroldo, a gente conversando, e a gente estava fazendo uma transcrição de uma determinada palestra, de uma fala. E aí, depois que a gente transcreveu, a gente olhou e falou assim, gente, mas é muito diferente, né, você escrever um texto e você transcrever alguma coisa que uma pessoa falou. Porque a linguagem oral, ela tem as suas características, elas têm as suas possibilidades, os seus usos de retórica, que muitas vezes as cartas de Paulo conservam, porque eram textos para serem lidos em voz alta. Esses textos não eram para ser lidos no silêncio, eram para ser lidos, de fato, assim, para toda a comunidade. Então, esse processo de produção, essa estrutura, nos ajuda, às vezes, a resolver muitos problemas em que a gente, às vezes, acusa Paulo, porque algumas pessoas dizem, mas Paulo era machista. Se você lê a parte final da saudação da Epístola aos Romanos, aquela parte final da saudação elimina qualquer possibilidade de interpretar Paulo como sendo machista. Essas orientações para aquelas comunidades, elas são orientações que são para todas as comunidades cristãs ao longo de todos os tempos. Se a gente pega, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, é uma epístola que trata do uso da liberdade. Quando Emmanuel comenta os versículos da Epístola aos Gálatas, ele trata muito da questão da liberdade, porque é o tema fundamental dessa epístola. E o uso da liberdade é algo muito presente em nossos dias. Porque hoje nós temos uma liberdade, nós temos um conjunto de possibilidades que é muito mais amplo do que uma pessoa que vivesse há 40, 50 anos atrás. Hoje o que a gente pensa, o que a gente acha, a gente pode, dentro de segundos, colocar na internet. A gente pode expressar as nossas opiniões, a gente pode influenciar pessoas. A nossa liberdade é muito maior. Há 200 anos atrás, se alguém pensasse uma bobagem, pensasse uma besteira, fizesse uma besteira, normalmente o impacto ficaria restrito àquela comunidade. Hoje não. Hoje, se alguém tem um determinado comportamento, exprime uma determinada ideia, em questão de segundos, isso pode alcançar pessoas do outro lado do planeta. É por essa razão que quando a gente vê a Terra caminhando para um planeta de regeneração, o uso da liberdade é de fundamental importância. Então, aquela epístola aos Gálatas, que Paulo escreveu, trata disso. As epístolas aos Coríntios, elas tratam de aspectos muito importantes, sobretudo, da vivência do amor na mais sublime expressão. Entendendo que amor é uma palavra que reúne muitas coisas no nosso idioma, e no idioma de Paulo existiam 3 palavras que, no nosso, são todas as 3 traduzidas como amor, mas elas representam coisas diferentes. No idioma, no grego, existe a palavra eros, que é o erotismo, é a afinidade, o amor erótico, tá, entre os indivíduos. Depois nós tínhamos um nível mais avançado, que é o filia, que é o amor entre os amigos, aquelas pessoas que você gosta de estar junto, por quem você tem simpatia, que você gosta da convivência. Daí as palavras filarmônica, amigos da harmonia, filosofia, amigos da sabedoria. E no nível mais elevado, existe o ágape. É essa palavra ágape que está nos versos do capítulo 3, que motivou o Renato Russo a fazer a canção e que foi tão bem interpretada pelo nosso irmão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse ágape, essa palavra que está no original, eu nada seria. E aí é importante a gente entender que essa carta ela nos incita a um entendimento do amor como processo, como desenvolvimento, em que existe um ponto de chegada, mas é preciso que a gente comece a desenvolver o amor a partir do ponto inicial. O amor começa com o auto-amor, com a gente valorizar a si mesmo. E é aquele ponto que em Coríntios isso era pródigo, porque Coríntios era conhecida como a joia da Acaia, mas era conhecida como uma comunidade de muita promiscuidade.
As pessoas valorizavam o amor nessa dimensão primária, que é a dimensão do erotismo. E Paulo, na sua epístola, convida as pessoas a desenvolverem, a caminharem na direção desse outro amor. Isso é muito bonito, porque ele não simplesmente critica e condena a atitude, mas ele aponta a algo melhor. Essas cartas, portanto, elas são de fundamental importância para a gente entender diversos aspectos da história do cristianismo, mas, sobretudo, da vivência do evangelho no cotidiano das nossas vidas. Enquanto a gente está lidando com as questões individuais, enquanto estamos lidando com as questões coletivas, enquanto a gente está lidando com as questões em relação às expectativas futuras, por exemplo, na comunidade tessalônica, eles tinham uma expectativa muito grande. Assim, quando é que Jesus vem e vai acabar com essa bagunça que a gente está vivendo? Às vezes essa é uma expectativa da gente atualmente. Quando é que isso vai passar? Quando é que eu vou sair? E Paulo tem todo um cuidado de mostrar para aquela comunidade que mais importante do que datas é a gente começar a construir as bases da nossa fé, para que a nossa fé mude o nosso comportamento e a gente possa viver num ambiente coerente com o nosso comportamento. Uma vez eu estava numa reunião com o presidente de Casas Espíritas, conversando sobre os temas da regeneração, e um deles me perguntou assim, Saulo, mas você acredita que a gente está caminhando mesmo para um planeta de regeneração? E eu disse para ele assim, falei, meu irmão, eu acho que essa é uma preocupação secundária. Porque se a gente se regenerar como indivíduos, existe só na nossa galáxia bilhões de planetas de regeneração para os quais a gente pode com segurança ir já na próxima encarnação. Daqui a 20, 30, 40, 50, a gente já está lá. Agora, se a Terra se regenerar e a gente não, também tem 1 bilhão de planetas que ainda estão na fase do primitivismo, que não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem internet, não tem avião, não tem carro, não tem nada disso, e que a gente também pode ser convidado a ir para esses planetas, porque o globo evoluiu e a gente não. Então, as nossas expectativas com relação ao futuro, elas devem começar se preparando para esse futuro. Porque não adianta nada a gente esperar que o Cristo venha e ele está presente em nossas vidas, sem que a gente se prepare para internalizar, para viver e para praticar os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus é como uma grande luz. Ele ilumina o nosso caminho. Ele aponta a direção, como apontou para as comunidades na época de Paulo, apontou para indivíduos. Mas o caminhar, o mover-se, o transformar-se é tarefa dos indivíduos e das comunidades que se reúnem em torno dessa proposta. E as cartas de Paulo trazem, de uma maneira muito bonita, essa preocupação de Jesus com os indivíduos, com as comunidades que buscavam vivenciar os seus ensinos. E aqui eu encerro para manter aí, dentro do nosso tempo, dos 30 minutos de fala, para que a gente possa agora conversar um pouquinho. Esse momento é muito importante para que a gente possa dialogar, para que a gente possa, de fato, ter aí essa possibilidade de trocar ideias sobre esses textos fundamentais. Saulo? Tudo bem? Tudo ótimo, né? Vou pedir desculpa logo de antemão a você, caso esteja escutando ruído externo. Hoje os meus vizinhos estão furando quarentena. Não tem problema. Aí tá um barulhinho. Nessa época de quarentena a gente entende isso mesmo. Às vezes aparece uma criança, um gato, um cachorro, um vizinho, faz parte. Às vezes aparece. Vamos lá, tem algumas perguntinhas aqui. Umas que eu recebi direto na reunião, que você tem acesso também, e outras que eu recebi no aplicativo. Sueli pergunta assim, em alguma epístola existe menção ao nosso momento atual? Sueli, essa é uma pergunta muito importante, e eu te agradeço por ter feito, porque quando a gente pensa nessas epístolas, quando a gente pensa nessas propostas de Paulo, nós temos aí uma orientação para todos os instantes da nossa vida. Então, na verdade, a questão é, não existe situação que a gente esteja vivendo que a gente não possa encontrar alguma referência à orientação de Paulo para o momento que a gente está vivendo. Quando a gente
pensa nesse momento, sobretudo talvez a gente pense nesse momento de pandemia, nesse momento de transição que a gente está passando. E as duas epístolas mais importantes para que a gente possa entender e agir nesse momento são as epístolas aos Gálatas e a segunda epístola aos Tessalonicenses. Porque essas duas epístolas, elas tratam dos temas do uso da liberdade e das expectativas em relação ao amanhã. Na epístola aos Tessalonicenses, a grande discussão que existia era da parousia, né, que é a presença de Jesus, quando é que Jesus voltaria. E Paulo vai tratar essa questão, mostrando exatamente isso. Os momentos que a gente vive, as dificuldades pelas quais a gente passa, não devem ser entendidos como simplesmente algo que a gente deve tentar evitar e acabar logo, porque as dores, os momentos de transformação, são convites a que a gente estabeleça algo de mais concreto dentro da nossa alma, que a gente possa internalizar a mensagem de Jesus. Quando a gente pega, por exemplo, a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, questão 737, Kardec pergunta assim, por que Deus permite os flagelos destruidores? E os Espíritos respondem assim, para que a humanidade progrida mais depressa. Então, se a gente for pensar nos momentos atuais, nós precisamos tentar entender o que esses momentos nos ajudam, a que eles nos convidam a melhorar. E, gente, a gente está melhorando em muitos aspectos. No uso da internet, por exemplo, que era um recurso pouco utilizado, e quando a gente terminar a pandemia, esse avanço que a gente deu não vai voltar atrás. Então, os obsessores vão ter mais dificuldade depois da pandemia, porque o obsessor segura a pessoa em casa, a gente leva a palestra para dentro da casa dela, não tem problema, pode assistir pelo celular mesmo. A gente vive um momento de muita transformação. Essas duas epístolas falam para a gente sobre esses dois aspectos, do uso da liberdade e da manutenção de uma fé operante, para que a gente não fique simplesmente esperando algo acontecer e a gente faça a nossa parte. Ótimo. Tem algumas outras aqui, eu vou pedir desculpa pessoal, vou sair um pouquinho da ordem para ter uma ligação melhor. Tem uma pergunta aqui que chegou por um aplicativo que faz o seguinte, como o desencarne de Abigail impulsionou Paulo à maturidade espiritual? Isso é muito interessante, tá? Porque às vezes a gente pensa nessas situações desafiadoras como sendo situações que estavam programadas. E, gente, é preciso com a doutrina espírita, a gente começa a entender uma coisa que é fundamental. Deus não programa o mal. Deus não programa o sofrimento. Mas não significa que o sofrimento não esteja previsto. É mais ou menos assim. A gente, quando vai cuidar de um filho, a gente não quer que o filho tenha problemas. Mas se ele tiver problemas, mais ou menos a gente sabe como agir. Em alguns casos, não na maioria, mas em alguns casos a gente sabe como agir. Então Deus não programa o mal. O desencarne de Abigail não precisava ter acontecido. Mas ele estava previsto. Por quê? Era algo que Paulo teria que fazer naquela encarnação. E Jesus não mediria esforços para poder despertar o coração de Paulo. Então, quando a gente pensa em Abigail, a gente deve sempre se lembrar o seguinte, Abigail é o primeiro convite a Paulo para que ele se aproxime do Evangelho. O segundo convite é Estevão. Depois o convite com os apóstolos. Agora, é engraçado porque Jesus não desiste da gente. Quando tudo falha, Jesus vai pessoalmente buscar. Então, o desencarne de Abigail não deve ser visto como sendo algo necessário para que Paulo se tornasse quem é. Abigail era o primeiro convite que ele rejeitou. E aí ele sofreu as consequências disso. Não é punição de Deus, não é castigo de Deus. Mas é como se Deus nos oferecesse uma estrada muito bonita, pavimentada, iluminada, com restaurante, posto de gasolina, tudo direitinho. Só que essa estrada ela tem certas regras. Você tem que dirigir uma certa velocidade, você tem que respeitar a faixa do outro.
E aí a gente se cansa dessas regras e fala assim, não, eu vou pegar meu próprio caminho. Aí enfia o carro no meio do mar. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Paulo. Ele tinha ali uma possibilidade muito grande de alguém que iria auxiliá-lo. E que continuou auxiliando depois de desencarnado. Mas como ele achou que dava para levar por conta própria, da própria cabeça, fiado ainda naquelas concepções anteriores, ele cria para si mesmo uma situação de perda. E às vezes, é só quando a gente perde alguma coisa que a gente começa a dar importância para ela. Às vezes é só quando uma coisa nos falta que a gente começa a perceber o quanto aquilo, de fato, era importante na nossa vida, tinha relevância. Abigail, portanto, é aquele primeiro chamado, aquela convivência, que Paulo não soube valorizar, e que depois sentiu tanta falta que contribuiu para que ele, naquele momento, antes do encontro com Jesus, começasse a refletir. Agora, olha o quanto é bonito a misericórdia divina. Deus não castiga, não fala assim, Paulo, você não quis, agora fica por sua conta. Não. Abigail continuou acompanhando Paulo no plano espiritual. Continuou envolvendo nas ligações de afeto e de carinho. Já não tinha mais aquela possibilidade do contato, da convivência física. Mas o amor, ele não conhece barreiras. Saulo, quem era Estevão antes daquela encarnação? Essa é uma pergunta que eu vou fazer uma combinação com vocês. Quem desencarnar primeiro, tenta buscar a ficha de Estevão lá no plano espiritual, volta e conta para quem ficou. Tem algumas ideias, tá? Tem algumas ideias relacionadas, porque a gente sabe que a evolução não é algo que ocorre da noite para o dia. Um espírito como Estevão é um espírito que, com certeza absoluta, isso a gente tem certeza, foi alguém que esteve presente na história do povo judeu. E a familiaridade, o apego que ele tinha, o carinho que ele tinha com os textos de Isaías, dão a entender que ele esteve muito próximo a esse grande profeta. Qual é o grau de vinculação de Estevão com Isaías ou com os seguidores de Isaías? Nós não sabemos. Mas o que a gente pode dizer com absoluta certeza é que é um espírito que viveu, que participou da história do povo judeu e que tinha uma afinidade muito grande com o profeta Isaías. Ótimo, aí, já linkando uma pergunta com a outra, a Ari perguntou o seguinte, por que as mensagens eram passadas por Jesus via Estevão? Essa é uma pergunta muito interessante, tá? E a gente só consegue responder ela com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é que vai nos mostrar os fenômenos mediúnicos de uma maneira muito clara, sem misticismo, para que a gente entenda que o fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno que também obedece a determinadas leis, a determinados processos. Vou pegar o exemplo do Chico, por exemplo. André Luiz, para que conseguisse fazer com que Chico vertesse para o papel as obras mais importantes da coleção André Luiz, ficou 2 anos junto com Chico, trabalhando para que se pudesse ali afinizar o pensamento de Chico, os sentimentos, com aquilo que era a proposta de André Luiz. Então, quem lida na mediunidade sabe que as tintas, o animismo do médium ainda é muito presente. Você não consegue ter... Dr. Bezerra, psicografando por um médium é uma coisa, psicografando por outro médium, às vezes apresenta algumas diferenças, pelas características naturais do próprio médium. A disposição de vocabulário, a disposição de afinidade, a disposição de sentimento, tudo isso contribui para que aquela mensagem ela saia com algumas tintas do instrumento mediúnico. Quando nós estamos falando de um espírito do nível do Cristo, gente, nós estamos falando de um espírito que já era Cristo quando a gente era ameba ainda. Então, quando a Terra começou a ser formada há 4,3 bilhões de anos, Jesus já era um espírito crístico. Segundo Emmanuel, Jesus começa a projetar a sua consciência para encarnar na Terra na época em que Moisés estava vivo. 1.200 anos antes da encarnação do Cristo, é que ele começa a projetar o seu psiquismo para que
a sua encarnação pudesse se concretizar. Então, é um espírito que, enquanto a gente pensa 10 horas, ele pensa um milésimo de segundo. Esse espírito, ele vibra numa frequência muito alta. Para que o pensamento do Cristo pudesse atingir o nosso plano físico, ele se vale de Estevão como médium no plano espiritual, para que Estevão pudesse captar aquilo que muito provavelmente não eram expressões nem de palavras. Eram orientações de uma esfera, de um nível que para a gente ainda é incompreensível. Estevão pudesse aclimatar aquilo no coração e transmitir para Paulo e seus colaboradores, de forma que aquilo ficasse grafado de um jeito que a gente entendesse. É mais ou menos como a gente pedir um conselho para um grande doutor de Harvard que fala uma outra língua. A gente não entende nem a língua que ele fala. Aí tem um amigo nosso que entende, ele vai lá, absorve aquilo, traduz, aí conta para a gente de uma maneira em que a gente entenda. Por isso a importância de Estevão. Para que a mensagem do Cristo ela pudesse ser aclimatada no solo dos corações humanos. Saulo, a pessoa que perguntou sobre o desencarne de Abigail, você respondeu agora há pouco aí, também deixa uma mensagem para você. Falou assim: sempre fui e sou uma grande admiradora de Paulo. Recebi de presente o livro O Evangelho por Emmanuel, que tem ajudado muito em minhas dificuldades, e te agradece por isso. Eu que agradeço, viu? O Evangelho por Emmanuel, para mim, foi uma bênção, tá? E quem tiver interesse, a gente faz uma reflexão todo dia, 7h35 da manhã, junto com o Emmanuel, para a gente começar bem o nosso dia, tá? Ótimo. Você deixa o canal para a gente? Deixo sim. Tudo bem. E aí, já tem um outro comentário aqui, que diz o seguinte: tenho 3 dos 5 livros do Evangelho de Emmanuel. Todos me ajudam muito no culto do Evangelho no lar. Te agradeço muito por ter nos presenteado com essas obras. Mas o comentários às cartas de Paulo, me parece que ali já existia esse estímulo ao Evangelho no lar. Olha, eu vou contar um segredo para vocês, né? Eu sou apaixonado por todos os 7 volumes, né? Eu e minha esposa. Agora, as cartas de Paulo, de fato, eu tenho um carinho especial por ela. Esse volume, para mim, é um volume muito especial. E é um volume que, para mim, Emmanuel, quando comenta essas cartas, nós temos ali o discípulo, porque a gente sabe por informações do Chico que Paulo é o mentor do Emmanuel. Paulo tem uma afinidade muito grande com esses espíritos altamente intelectualizados, mas que não souberam vivenciar o Evangelho, que foi o caso de Emmanuel na encarnação como Públio Lentulus, um senador. Então, essa carta, para mim, assim, é o discípulo traduzindo o pensamento do mestre. Eu tenho um carinho muito grande. E quando você fala do culto do Evangelho no lar, isso é tão importante para a gente, porque o projeto Evangelho por Emmanuel nasceu no culto do Evangelho no lar. A origem dele é essa. Em 2010, eu e minha esposa, a gente resolveu ler o Novo Testamento no culto do Evangelho no lar. Eu sou espírita desde a 3ª geração. Meu avô já era espírita. Aliás, ele se tornou espírita de uma maneira muito curiosa, muito peculiar. Ele tinha 13 anos de idade. E aí o pai dele tinha que levar o compadre numa casa espírita. E o compadre estava com medo sozinho, chamou o pai dele, ele não tinha com quem deixar meu avô, foi junto. E aí ele conta que é o seguinte: quando ele entrou na casa espírita, ele tinha 3 anos, ele entrou assim na porta e ficou encostado assim do lado da porta. Se o diabo aparecer, eu estou aqui do lado da porta, eu corro, eu sou o primeiro a sair. E aí, quando o compadre do pai foi atendido, ele incorporou com 13 anos de idade, foi lá na frente, deu um sabão na pessoa, dizendo que o problema não era aquilo que ele estava pensando, era o que a pessoa estava fazendo com a família, e a partir daí a minha família é toda espírita. Então a gente já tinha passado por todas as obras básicas, a gente resolveu estudar o Novo Testamento. E é aí que a gente começou a trazer o Emmanuel para nos ajudar a entender o Novo Testamento. Então, quando eu vejo o Evangelho por Emmanuel, que nasceu no culto do Evangelho no lar, voltando para o culto do Evangelho no lar, eu tenho certeza de que a gente está no caminho certo. Porque o lar é o ambiente no qual Deus preserva a sua lei. E eu não estou falando disso só de
de brincadeira, não. Lá no Antigo Testamento, quando o Templo de Salomão é destruído, o primeiro grande templo, e os judeus são levados cativos para a Babilônia, eles constroem uma prática, né? Não é nem paredes, eles começam a cultivar uma prática que é se reunir na casa das pessoas para estudar a lei de Deus, para estudar a Torá. Então, era mais ou menos um culto, né, em casa. Essa prática de se reunir em casa deu origem às sinagogas na época de Jesus. Só que a sinagoga já se institucionalizava. Paulo funda as suas comunidades dentro da casa das pessoas. Paulo não chega numa cidade e fala assim, vamos construir aqui uma igreja, uma comunidade cristã, levantar parede. Não, é dentro da casa das pessoas. E a própria doutrina espírita. Onde é que a doutrina espírita surge? Porque não tinha centro espírita na época de Kardec. Né? O primeiro centro espírita que existe, Kardec funda. Onde é que existiam as primeiras reuniões mediúnicas? E foram as reuniões em que o livro dos espíritos foi colhido, em que Kardec pesquisava. Reuniões nas casas das pessoas. Então, o lar é alguma coisa muito especial para a gente. Quando eu agradeço a pessoa que fez o comentário, porque a gente vê aí alguma coisa que nasceu no lar, voltando para dentro do lar. É interessantíssimo. Vamos lá. Liane pergunta, você daria um destaque especial a algumas dessas cartas? Eu acho que existem momentos da vida da gente, tá? Eu vou citar 3 aqui que para mim são mais importantes. Quando eu falo com a juventude, a primeira carta de Paulo a Timóteo, para mim, é muito especial. Ela realmente trata da juventude. Então, toda vez que eu tenho que lidar com juventude, que o pessoal pede, às vezes, para falar de evangelho, a primeira carta a Timóteo, ela, para mim, é muito especial. A carta aos Coríntios, para mim, ela tem um papel muito importante, porque a gente vê o carinho de Paulo com aquela comunidade e o que representa realmente esse desenvolvimento do amor. E a carta aos Romanos, na minha opinião, ela é uma... Na minha opinião, e Emmanuel também diz isso, né? É o resumo do Evangelho. A carta aos Romanos, ela foi escrita com muito cuidado. Eu diria que essas 3 cartas, assim, quando eu estou lidando com juventude, é a primeira carta a Timóteo. Quando eu estou tratando da questão do amor, do sentimento, é Coríntios. E quando a gente vai falar de evangelho mesmo, a carta aos Romanos, ela é um texto muito importante. Essas 3 são muito presentes na minha vida. Saulo, tem uma pergunta de Tatiane. Ela pergunta, por qual razão não ouvimos relatos sobre a adolescência de Jesus? Escutamos narrativas a respeito de sua infância, quando pregava nos templos, e sua vida adulta, quando levava suas lições junto com os discípulos. Essa é uma questão muito interessante, Tatiane, e já se levantaram várias hipóteses acerca disso. Tá? O que a gente tem de informação dentro da doutrina espírita, e quando a gente junta os evangelhos, porque eles narram Jesus ali até os 11, 12 anos, é um relato de Humberto de Campos no livro Boa Nova. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos dá a entender o seguinte: Jesus, durante esse período da adolescência, ele ficou naquele que é o ambiente mais importante para o espírito humano. Parece que o Cristo valorizou de uma maneira muito profunda aquele que é o ambiente mais importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, que é o lar. Quando Maria começa a ficar preocupada ali, Humberto de Campos relata isso, para onde é que vai Jesus? Será que ele deve ser educado pelos doutores da lei do templo? Será que a gente deve mexer os pauzinhos aqui para ele poder ir para lá? Jesus diz para ela, né, mãe, eu estou na escola melhor, que é o lar. Então é muito provável que Jesus tenha passado esse período cuidando daquele núcleo mais íntimo ali, o que faz muito sentido. Porque Jesus não veio para mostrar para a gente uma vida sem que ele a tenha vivido, sem que ele tenha passado por todos os aspectos. Jesus não teve uma vida fácil. Jesus conviveu com pessoas que não compreendiam, Jesus foi recriminado, Jesus foi açoitado, foi crucificado. Jesus viveu a experiência humana. Então, é muito natural que ele tenha passado essa primeira fase dentro desse núcleo mais íntimo, e aí é como o lar de hoje.
Às vezes, aquelas coisas que acontecem dentro do nosso lar, o mundo não toma ciência, não tem notícia disso. Mas, às vezes, são as lições mais importantes. Né? E não é à toa que a gente tem aí Maria, que é um grande ícone do Evangelho, que foi impactada por essa presença de Jesus. Algumas pessoas falam que Jesus teria de viver com os essênios. Hoje a gente sabe que isso é praticamente improvável, porque a gente conhece muito bem os essênios através dos manuscritos do Mar Morto. É, na verdade, o grupo judeu da época de Jesus que a gente mais conhece, são os essênios, e a gente pode afirmar com toda a categoria que Jesus não auriu a sua doutrina, como Kardec mesmo coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina dos essênios, porque os essênios tinham uma visão muito separatista. Então, o que a gente tem de poucas notícias são essas. Eu fico com Humberto de Campos. Eu acho que faz muito sentido Jesus ter valorizado esse núcleo, ter convivido ali com aquelas pessoas mais próximas, e depois ele ter começado o seu trabalho no mundo, já aí convidando os apóstolos. A gente sabe, por exemplo, que os apóstolos, apesar de eles terem sido chamados, alguns deles conheciam Jesus antes. Porque a gente não estabelece relação de confiança de uma hora para outra, precisa conviver com as pessoas. Saulo, Arivaldo pergunta, a carta aos Hebreus foi em que fase da vida de Paulo? A carta aos Hebreus foi na fase final de Paulo, já está na maturidade de Paulo. Paulo está preso em Roma quando ele redige essa carta, né? Ele está em prisão domiciliar. E ali tem um evento muito importante que ele vai falar. Assim, Paulo era persistente, né? Ele ia falar na sinagoga, o pessoal tacava pedra, apedrejava, né? Saía correndo com ele, mas ele não desistia para outra cidade, falava na sinagoga. E ele resolveu também, estando em Roma, falar para os judeus. E os judeus se reuniram para ouvir. E aí, nesse momento em que ele começa a falar do Evangelho, da Boa Nova, da importância do desenvolvimento de novos valores, todo mundo escuta bem. Mas quando Paulo começa a falar que Jesus é maior do que Moisés, aí o negócio fica feio. Porque esse era o grande problema. Eram as pessoas conseguirem ver na figura aparentemente simples de um carpinteiro que morreu crucificado, a figura do Messias. Porque às vezes a gente quer os grandes espetáculos, a gente não vê a beleza na simplicidade, nas pequenas coisas. E aí eles rejeitam totalmente aquela ideia, chegam a escorraçar Paulo. E aí Paulo toma uma decisão, ele fala assim, olha, de hoje em diante, Paulo fala assim, cansei, de hoje em diante eu nunca mais falo para os da minha raça. E aí um velhinho se aproxima de Paulo e fala assim, meu filho, o que você falou me tocou. Não desiste dos teus irmãos. E aquele depoimento tão sentido daquele velho mostrou para Paulo o seguinte, a gente não deve desistir de buscar o despertar de uma pessoa. Porque ainda que a gente consiga fazer simplesmente que um coração se ilumine, uma luz numa noite escura faz muita diferença. Às vezes um pirilampo, um vagalume, uma vela acesa numa noite escura faz muita diferença. Então aí Paulo não desiste. Só que aí ele se vale dos recursos, né? Emmanuel diz que a única epístola que ele escreve sozinho, e escreve durante semanas, não é uma epístola que é vertida para o papel de uma hora para outra, ele pensa muito, aquela epístola é uma epístola milimetricamente pensada, e aí Paulo lega aos judeus, aos hebreus, esse que é um tratado, porque ali é um doutor da lei escrevendo para doutores da lei. E aí a gente tem essa epístola. Então, é uma epístola da fase tardia de Paulo, que está preso em prisão domiciliar, e responde a esse pedido. Para a gente ver a importância das pequenas coisas. Gente. Eu sempre fico assim, uma coisa que me emociona muito quando eu falo, quando a gente vê o exemplo do Cristo, é o papel das pequenas coisas. É um velhinho que se levanta e vai lá e faz um pedido para Paulo, que motiva, que dá origem a um texto tão importante assim, que tem comovido, tem influenciado milhões de criaturas. Então, que a gente nunca desista dos pequenos gestos. Às vezes, uma coisa que a gente pensa que, não, mas isso vai ser sem importância. Às vezes é isso que lá na frente vai acender uma grande luz. Saulo, no início do livro Paulo e Estevão,
o pai de Estevão, ele que na época não era nem Estevão ainda, né? Que eu não vou saber pronunciar o nome do pai dele, eu já te adianto isso. Você pode até me ajudar, porque já... Joquebed, pode falar Joquebed e Joquebed. Pronto, ótimo. Ele incendeia lá a fazenda de Licínio, né? E aí, por conta disso, eles vão presos. Então, se ele não tivesse feito isso e Estevão não tivesse dito que foi ele que cometeu aquele crime e levado preso por ter mentido para salvar o pai, para tentar salvar o pai, ele não chegaria a se tornar, nem se tornaria Estevão, para falar a verdade. Mas o que seria? Existiria Paulo sem Estevão? Essa é uma pergunta muito interessante, tá? Porque a comunhão desses dois espíritos é muito forte, o trabalho deles é muito forte. Mas quando a gente olha para Paulo, para a história de Paulo, eu imagino o seguinte, eu vou levantar uma hipótese aqui, tá? Qual que era o plano de Jesus? Era assim, Abigail e Estevão, né, estavam ali em Corinto. Então, a ideia é que eles se desenvolvessem em Corinto. Paulo, tendo aceitado o evangelho lá em Jerusalém, teria se tornado um pregador. Teria encontrado os irmãos em Corinto, nas suas viagens, e eles teriam desenvolvido ali um trabalho sem a necessidade daquele sofrimento. Então, esse era o plano inicial. Agora, esse plano inicial, e isso é importante, tá? Isso que você comentou é muito importante, que dá ensejo a gente entender o que Deus quer da gente. Porque Deus quer a nossa renovação. Mais importante do que o trabalho de divulgação era a renovação do espírito de Paulo. Porque Deus não faz diferença nessas duas coisas. Não tem nada que a gente faça que é só para os outros. Nada, nada. Todo o trabalho que a gente faz na Seara do Cristo, ele também está relacionado ao nosso crescimento espiritual. Só que aí a gente pode escolher duas vias. A gente pode escolher a via do trabalho, ou a gente pode ceder espaço à rebeldia, a gente pode ceder espaço à revolta, a gente pode ceder espaço ao egoísmo, ao orgulho, e aí a gente vai crescer também. Só que a gente vai crescer à custa do sofrimento. Então, quando eu olho as duas epístolas de Paulo, escritas aos Coríntios, Paulo com a formação que ele tinha, os dois irmãos ali, Deus não programa o mal, mas ele quer que a criatura cresça. E se ela não cresce por vontade própria, a consequência das suas escolhas faz com que ele viva dessa forma. O exemplo muito bonito disso é o exemplo do Emmanuel, em Há 2000 anos. Porque a gente pensa assim, a pessoa precisa sofrer para evoluir. Não, a gente precisa trabalhar. É o trabalho que leva à evolução. E o Emmanuel, Há 2000 anos, ele fala no final do livro dele, se eu houvesse atendido ao chamado do Evangelho, teria alijado da minha vida mais da metade do sofrimento pelos quais passei. Então, a gente precisa afastar da nossa ideia a concepção de sofrimento como o único caminho. O sofrimento, normalmente, é o último caminho. Porque o primeiro caminho é o caminho do trabalho. Então, se eles se encontraram naquela situação, eles poderiam ter se encontrado em outra situação. Mas o orgulho, a vaidade de Paulo fizeram com que ele desencaminhasse e, ao invés de fazer aquela estrada lisinha, bonitinha, né, ele deu uma volta pelas estradas de chão, mas como Deus não desiste da gente, ele continua encontrando seu caminho, continua encontrando Estevão, e os dois trabalharam em prol do Evangelho. Ô Saulo, eu recentemente assisti uma live de Arthur Valadares, e ele falava sobre Paulo ter dito que duas vezes, eu tenho anotado aqui, que dois tipos de espírito tinham mais dificuldade na recepção da mensagem de Jesus. Os de Atenas e os outros estavam presos a dogmas. Os de Atenas seriam porque eram os sábios da época? Exatamente. Tem ligação com isso? Então, meu raciocínio está indo para o lugar certo. Hoje a gente tem visto muita gente, até tem alguns escândalos acontecendo,
com lideranças religiosas, e as pessoas ao redor dessas lideranças não conseguem ver o que outros que estão de fora enxergam, né? Que é aquela falha, e às vezes defendem com unhas e dentes aquela situação. Eu queria, quando você é confrontado com esse tipo de situação, de pessoas, até nós espíritas tivemos até um certo problema recentemente com o João de Deus, que nem é espírita, né? É católico, mas fala de mediunidade, as pessoas já é espírita. Mas como você faz quando você é confrontado com pessoas tão presas à imagem de uma liderança religiosa que, com a clareza dos fatos, ainda não conseguem, digamos, caminhar no caminho certo? Olha, essa é uma questão muito importante e eu acho que é exatamente para isso que a doutrina espírita veio. Para desenvolver na gente o olhar do ser espiritual. Que é uma coisa difícil, tá, gente? O que eu vou falar aqui não significa que eu dou conta, não. Eu estou tentando também. A gente começa a olhar para as pessoas e enxergar nelas espíritos imortais. Que é o olhar do Cristo. Jesus, quando enxerga o senador Publio Lentulus, fala: senador, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Porque ele não enxergava o senador. Ele sabia que aquilo é uma vestimenta. Aquilo ia passar. A desencarnação, ela surge para todos nós. Mas quando a gente tem essa concepção de que nós somos espíritos imortais, a gente começa a ser um pouco mais cauteloso nas nossas avaliações. Porque às vezes quando a gente olha para uma pessoa, a gente fala assim: ah, mas fulano é uma peste, é uma praga, não faz nada que presta. É um zero à esquerda. E a espiritualidade do largar assim, graças a Deus. Na outra encarnação só fazia bobagem, agora virou um zero à esquerda, é um nada, está empatado, está ótimo. Na próxima encarnação, começa a fazer alguma coisa de boa. Então, esse olhar, eu me lembro uma vez que eu estava na Federação do Distrito Federal, e eu estava no atendimento fraterno, e aí uma jovem me procurou. Já narrei esse caso em alguns locais, mas vale aqui para a gente lembrar. E a jovem falou assim: Saulo, eu não suporto a minha mãe. Minha mãe é muito chata, muito pessimista, fala mal de tudo, eu chego em casa cansada do trabalho, aquele rosário de reclamações, eu não suporto minha mãe mais, vou sair de casa. E enquanto ela falava, né, ela estava dando seu depoimento, a espiritualidade nos dizendo assim: Saulo, olha que interessante. A mãe dela, há 300, 400 anos, fez parte da Inquisição Espanhola. Ela foi responsável por levar várias pessoas à forca, à fogueira, e esfacelou muitas famílias. Era uma assassina. Hoje, ela só é chata. Olha que progresso fantástico. De assassino para chato, já é um grande progresso. Então, esse olhar que a gente deve ter para as pessoas é, sobretudo, esse olhar de que o que a gente vê de problema naqueles que estão à nossa volta é passageiro. Todos nós seremos anjos um dia. Saulo, mas até aquele senador, até aquele deputado. Aliás, a doutrina espírita, ela tem um papel muito importante, porque eu não sei quantos aqui lidam com a mediunidade. Eu lidei com a mediunidade durante muito tempo, fui coordenador de grupo mediúnico, sou médium de psicofonia, de psicografia. E é muito interessante quando a gente vai para a reunião mediúnica e aparece ali um senhor de escravo, aquele que matou muitas pessoas, açoitou. Como é que a gente recebe essa criatura? Meu irmão, não é assim que a gente fala? Meu irmão, não desista. Tem pessoas ao seu lado que te amam. Pessoas que querem seu bem, querem que você progrida. Nós estamos aqui para te ajudar. Não desiste. Existem novos... E a gente trata ele daquela forma. Aí a gente sai da reunião mediúnica, pega o nosso celular, vê às vezes uma coisa que uma pessoa fez muito menos grave do que o assassino que a gente recebeu na reunião mediúnica, e a gente se arvora a tecer comentários. Gente, será que tem que esperar a criatura morrer, vir para a reunião mediúnica para a gente chamá-lo de irmão? Então, é esse o pensamento que a doutrina espírita nos convida a ter, que não significa ser conivente com o mal. Se está na nossa linha de ação, se está no nosso campo de atuação, não sejamos coniventes com o mal em lugar nenhum. Mas procuremos também não comentar o mal, como indica André Luiz,
e que a gente entenda que, se for possível auxiliar, auxiliemos. Até nas redes sociais, se você me permite, essa sua observação, sua colocação é muito importante, eu queria avançar um pouquinho para as redes sociais. Porque às vezes a gente vê uma notícia numa rede social, que é uma notícia ruim, e a gente se apressa em comentar, criticar, dar. Isso é um problema. Porque a rede social ela tem uma lógica que é a seguinte: quanto mais atenção um post recebe, mais ele é divulgado. É a lógica da rede social. O algoritmo dela funciona assim. Então, quando André Luiz coloca lá que o mal não merece comentário em parte alguma, inclusive para a gente utilizar as redes sociais. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: Saulo, o que eu devo fazer quando eu vejo uma coisa ruim na rede social? Duas coisas você deve fazer. A primeira delas é não comente. Porque na medida que a gente comenta, a gente dá mais relevância, aquilo vai alcançar mais pessoas. E a segunda, pegue algo de positivo e poste você. Então, essa é a atitude cristã. A gente entender que todos nós estamos em processo de evolução. Às vezes a gente olha para uma criatura que a gente vê muito complicada, mas ela está na segunda, terceira, quarta, 20ª reencarnação, a gente já está na 1000ª, é natural que a gente enxergue mais profundamente, para que a gente desenvolva compaixão, e que a gente busque fazer o bem, mas que a gente não se coloque na posição de juiz, porque, gente, todos nós vamos desencarnar um dia. Deus colocou no mundo um mecanismo que resolve todos os problemas, chama-se desencarnação. A pessoa que é mais sábia ou o maior criminoso vai desencarnar um dia. Agora, se a gente orar, se a gente auxiliar, se a gente espalhar o bem, a gente desencarna, e ainda que a gente não consiga converter aquela pessoa na encarnação que ela estava, aquilo que a gente fez vai ser algo em favor dela, que às vezes ela vai perceber daí a 2, 3, 4 encarnações e vai ser grato, porque ela vai dizer assim: quando eu estava lá equivocado, fulano fez uma oração para mim. Lembra de André Luiz? Quando ele chega no nosso lar e pede ali, né, quem orou por ele quando ele desencarnou? E tinha uma pessoa. Então, assim, tem muito espírito equivocado na Terra, que um dia, daqui a séculos, quando for um espírito evoluído, vai procurar lá nos arquivos quem orou por ele quando ele estava equivocado, sofrendo, e se ele encontrar uma oração nossa, eu tenho certeza que a gente vai ter despertado um sentimento de gratidão. Saulo, eu tenho 2 perguntinhas, mas eu vou ler um comentário aqui antes. Graça Pereira colocou que achou muito interessante sua colocação sobre o não esperar a mudança do planeta para a regeneração e se focar na transformação. Perfeito. E a penúltima pergunta, Cacilda Silva. Qual a explicação diante dessa mensagem? Não vos conformei-vos, mas transformai-vos. Para nós espíritas. Uso muito essa mensagem no meu dia a dia. Cacilda, essa é uma das mensagens mais bonitas que eu acho, né, de Paulo, e a maneira como ele redige é muito interessante, porque ele fala assim: não vos conformeis com esse mundo. Aí a gente pensa assim: então vai lá e muda o mundo. Não, não é isso que ele está dizendo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. A maneira da gente alterar o mundo é a nossa transformação. Porque na medida em que a gente ilumina o nosso coração, a gente começa a iluminar o ambiente. Tem muitas pessoas que começam pelo caminho errado, que é começar querendo mudar as coisas fora. E às vezes tem gente que tem soluções para muitas coisas fora, mas às vezes não consegue equacionar as relações dentro do próprio lar. Às vezes tem conselho para a economia, mas não consegue estabelecer relações de afeto e disciplina dentro do próprio lar. Então, isso é muito bonito. Para nós espíritas, isso está relacionado à própria definição que Allan Kardec dá. Reconhece seu verdadeiro espírita, não pelo seu grau de mediunidade, pela quantidade de livros que ele escreveu, por nada disso. Pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações, porque todos as temos. Se estamos encarnados, se tiver algum anjo encarnado aqui, eu peço até desculpa, ele vem terminar a preleção para gente. Se a gente está encarnado, é porque a gente tem alguma encrenca para resolver. Todos nós. E aqui é muito bonita essa fala, porque é nos transformando que a gente vai atender aquele pedido do Cristo.
brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E para a gente encerrar essa parte de perguntas, Evani perguntou, podemos tomar Paulo como modelo para o recomeçar? Com certeza, acho que uma das lições mais bonitas de Paulo é não ceder espaço à culpa e à lamentação. É entender que arrependimento não é você sentar e ficar lamentando. É você ter a coragem de dizer o seguinte, olha, errei, fiz bobagem. O que eu preciso fazer agora? O que eu tenho que fazer amanhã? E, gente, tem uma maneira assim para a gente encerrar, tem um exercício muito bom para a gente saber se Deus ainda confia na nossa capacidade de melhorar. E a gente pode fazer isso todo dia de manhã. A gente acorda, abre o olho e olha para o teto. Se tiver encarnado, se tiver vivo, é porque Deus confia. Aproveitemos as nossas horas. Mesmo que a gente tenha feito muita coisa errada pela tarde de hoje, a gente acordar vivo amanhã, é porque Deus está fazendo um investimento nas nossas vidas, confiando que a gente vai fazer o que tiver de melhor ao nosso alcance para a gente construir algo de bom dentro de nós e compartilhar isso com quem está à nossa volta. Saulo, me pediram hoje cedo que te pedisse para recitar um poema que você geralmente faz. Eu não lembro exatamente qual é, mas acredito que você deva saber. Viram numa live e me pediram que pedisse a você. Só que, infelizmente, eu não lembro qual é o nome. Eu não sei se é o do Pai Nosso ou se é eu acho que é o do Pai Nosso. Pai Nosso? Eu vou falar. É um poema que, assim, foi trazido pelo Chico e a gente recita assim, ao sabor da própria emotividade. Então, a gente fala aqui para encerrar, nos diz o seguinte. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéu. Santificado seja, Senhor, o teu nome sublime, e em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha, Senhor, ao nosso coração, o teu reino de felicidade, de paz e de claridade na senda da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e que não erra, assim no céu como em toda a terra de luta e sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todos os males, dá-nos o pão no caminho, mas que seja ele forjado na luz, no carinho, no trabalho espiritual. Perdoa, Senhor, nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Pois hoje não só cremos, mas pelas luzes da doutrina espírita sabemos que a promessa da verdade são os dias de imortalidade. Teve fim a escura morte, que de fato é vida de outra sorte. Não mais uma noite escura na eternidade, mas dia de sublime claridade. Auxilia-nos, Senhor, também, no exercício do sentimento cristão, a amar todo e qualquer irmão, mesmo aquele que caminha longe do bem. Pois sabemos que quem sofre, quem erra, quem reclama, quem se desespera, chegará também à perfeição pela lei da reencarnação. E ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, exemplo de doação e de bondade, rogamos, despeça-nos, Senhor, hoje e sempre, nas bênçãos de tua luz. Saulo, muitíssimo obrigado. Vou passar ainda para Ari, mas antes de passar para ele, queria agradecer muito. Eu só li Paulo Estevão esse ano e me apaixonei por ele perdidamente. Minha tia tem o Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, e é o que a gente usa no Evangelho no Lar. E é fantástico demais. Então, quando você me respondeu, eu fiz, meu Deus do céu, eu vou falar com esse cara mesmo. Aí eu falei, eu tenho que olhar a internet, tenho que ver se está tudo certinho. Eu não estava nem acreditando. Então, muitíssimo obrigado pela humildade. Você não conhece a nossa casa, mas é um centro pequeno, humilde. Vai fazer 63 anos agora em novembro, mas é uma casa bem simplesinha. Então, para a gente é uma grande honra. Acredito que eu falo agora, mas falo em nome de todo mundo. Muitíssimo obrigado. Viu? Eu que agradeço a honra, a alegria de estar aqui com vocês, tá? Me senti muito acolhido, o carinho a gente sente pelas ondas da internet aqui.
Que Jesus continue abençoando esse trabalho, porque uma luz é uma luz, não importa que tamanho seja, onde ela esteja, é sempre uma luz e pode iluminar vários corações. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Ari? Foi muito gratificante estar com você nesta noite. E vamos tentar trazer você outras vezes a estar conosco, mesmo virtualmente. E, se Deus assim permitir, qualquer atividade sua aqui em Salvador, nós vamos estar presentes. Obrigado. Que os Espíritos iluminem para você continuar esse trabalho maravilhoso. E para concluir nossos trabalhos, o nosso irmão Glauco vai tocar uma música aí. Um grande abraço, Gustavo. Obrigado. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, que te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Gratidão, Senhor. Uma boa noite a todos. Um grande obrigado aí ao nosso irmão Glauco, por mais essa noite maravilhosa. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até a próxima quarta. Tchau, gente. Tchau, Glauco. Tchau, Glauco. Tchau, gente. Um grande abraço, muita saúde. Você também. Um beijo aí, viu, Vigi? Tchau, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau, Glauco. Obrigado, viu? A gente quer agradecer. Boa noite. Evinha, um beijão. Cecília, Arivaldo, todos. Um beijão. Boa noite. Volte sempre. Obrigada, Glauco. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, menina. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada.
boa noite e um grande abraço a essa turma do Ferreiro do Cristo.